esqueça de se inscrever e deixar like. Jornal Argentino exalta Flamengo por negociação com Jorginho, vencedor nato. O jornal argentino Olé repercutiu a possível chegada do meio-campista Jorginho do Arsenal ao Flamengo. A publicação destacou a movimentação do clube como reflexo da diferença estrutural e econômica entre os times brasileiros e os demais da América do Sul. Segundo o Olé, a contratação de atletas multicampeões comprova o domínio atual do mais querido no continente. O periódico descreveu o volante como um vencedor nato. O meia acumula títulos pelo Chelsea, além de conquistas com o Napoli. Conversamos sobre um jogador de longa carreira que venceu a Liga dos Campeões na temporada 2020-2021 pelo Chelsea, um Mundial, uma Liga Europa, uma Supercopa da UEFA e que, em Napoli, já havia levantado outros 2 títulos. Em suma, um vencedor nato que chegaria à América do Sul para continuar ganhando tudo, escreveu o jornal argentino. Ainda de acordo com o texto, a possível chegada de Jorginho manteria o alto nível técnico do elenco rubro-negro. O time recentemente contratou Danilo e segue ativo no mercado europeu, em busca de nomes com trajetória sólida no futebol internacional. Distância entre clubes do Brasil e da América do Sul. Na análise do Olé, o Flamengo representa o novo status do futebol brasileiro. A capacidade de atrair jogadores em plena forma, como o Jorginho, amplia a vantagem técnica sobre os clubes vizinhos. O jornal avalia que, enquanto outros times buscam reforços pontuais, o Mengão aposta em nomes consagrados para manter a hegemonia. Além disso, o texto argentino aponta que a estrutura e os investimentos realizados no Brasil contribuem para esse desequilíbrio. Assim, o Flamengo segue como vitrine do continente, sendo citado como exemplo de gestão e ambição esportiva. Negociação com Jorginho depende de liberação do Arsenal. Apesar do acerto financeiro entre as partes, Jorginho ainda precisa negociar a liberação junto ao Arsenal. O contrato com o clube inglês vai até o fim de junho. No entanto, cumprir esse prazo significaria perder o Mundial de Clubes com o time brasileiro. No entanto, a expectativa é de que haja um acordo para antecipar a saída. Agora vamos para mais um vídeo. Criadas versus gols marcados. O Flamengo precisa melhorar essa matemática. O Flamengo, se melhorar, favorito a tudo. O Flamengo já é favorito a muita coisa. Se o Flamengo passar a fazer mais gols em relação às chances que cria, que realmente está complicado. O Juninho perde muito gol. Tem uma galera ali que precisa se ambientar melhor. Desculpa, respeito o Pipo, desculpa, Vinicius. Era só um exemplo aleatório sobre um cara que, metia muito gol e era um belíssimo centroavante, mas ele tinha aquela sorte de centroavante também. De estar na hora, né? Ele era muito bom, muito bom. Não, máximo respeito. Sobre o Flamengo, cara, eu sei, de novo, acende o alerta, a criação. Gente, 24 horas de viagem, 12 para ir, 12 para voltar, num avião apertado, de madrugada. O jogo foi lá na Venezuela. 4 jogadores voltando de lesão. Muita gente machucada. Vai jogar contra o Vitória fora de casa. Choveu. Estava molhado o campo. No intervalo molhar de novo. É uma vitória muito, muito de time que sabe competir, velho. O flamenguista tem que estar orgulhoso hoje de manhã do que o Flamengo fez ontem. Porque por mais, tá bom, não está criando várias oportunidades, não está jogando, como diria o Jorge Jesus e o Felipe Luiz falam, não teve nota artística ontem, não teve nota artística, fora o gol lindo do Arrascaeta, não teve nota artística. Mas é uma vitória muito importante, fora de casa, com muitas coisas contra. Cansaço, fora de casa, gente machucada. Esse tipo de vitória, de novo, que falei do Flamengo da semana passada, eu repito agora. Quando o cara ganha na adversidade, ainda mais em pontos corridos, cara, isso é um time que vai lutar para ser campeão. E vale no mata-mata também. Ganhar na adversidade é coisa de time que briga para ser campeão. Então o Flamengo, para mim, hoje é o time a ser olhado nesse Campeonato Brasileiro e nesse início de temporada, nesses primeiros 4 meses. É um bom gancho até para a gente falar de tabela, porque pela primeira vez desde 2016 não tivemos nenhum time com 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas, 6 pontos. Tem uma galera com 4 pontos, tem uma galera com 3 pontos. Tá equilibrado o campeonato. Tá equilibrado, mas assim, isso também não quer dizer nada, porque eu acho que as forças estão bem estabelecidas. A prateleira que a gente fez ali tem tempo suficiente para mudar de ideia. O Flamengo vai ser uma dessas forças, o Palmeiras precisa jogar mais, mas vai conseguir ganhar os seus jogos. Aí vai ter um Corinthians, o Inter que está bem, o Botafogo que jogou bem no sábado contra o Juventude. Mas curioso pelo aspecto de tabela, né? Temos ali 7 times com 4 pontos, nenhum com 6.
E jogos equilibrados, vai. A gente teve jogos equilibrados. Teve uma expulsão lá do Cruzeiro, que determina o 3-0, que é um placar largo. A gente, fora o Vasco também, que foi atropelado pelo Corinthians, os jogos são sempre muito difíceis. Ontem a sensação era que o Flamengo ia ganhar, mas era um jogo, tava difícil, né? O Flamengo só ganhou porque tem muita qualidade, muito jogador bom, um elenco absurdo, mas era jogo duro. Jogo do Palmeiras, duríssimo. Jogo do São Paulo e do Atlético, duríssimo. Só jogo difícil. E o Flu, como foi o Flu? Não vi o Flu. Estreia do Renato. Jogo duro também? Jogo duro. O Fluminense fez um bom primeiro tempo, criou bastante, repetiu a escalação. O Renato usou a desculpa do não tive tempo para treinar e tal. Não é a escalação ideal, mas o Fluminense jogou muito bem no primeiro, caiu muito no segundo. O Bragantino começou a namorar um empate, fez o gol até. Acho que o Fábio poderia ter feito melhor, ele cortou de soco. Foi na cabeça do Isidro Pita, que mandou a bola até com a força, né, aquela velocidade. Não vi nada disso, né, gente? O Flamengo dominou completamente o jogo. O Flamengo conseguiu marcar em cima. O Vitória não saía para o jogo. As chances foram criadas. O problema é que não transforma o volume de jogo em gols. Não foi cansaço, não foi nada dessa vez. Pode ter tido cansaço de um ou de outro, mas o time dominou o jogo. Agora, domina, tem que matar o jogo. É simples assim. Não tem que buscar outras explicações. É dominar e converter as oportunidades. Chance clara. O Cebolinha tentei cabecear, tentou e errou. Sempre erram, quase sempre erram. Ele estava com os pés no chão, a bola na cabeça, ele vai cabecear para fora. Tudo bem, eu sei que ele tentou aquele canto, mas não pode errar tanto. Eles já erraram demais, eles não podem continuar errando tanto. Não pode o Juninho chutar daquela maneira que chutou aquela bola. Ele entrou em condições frente a frente com o goleiro. Na semana passada, até entendi, tirou bem do goleiro, a bola bate na trave, é uma infelicidade. Mas o chute de ontem foi bizarro. Não pode cometer esses erros. Os jogadores têm que se cobrar mais e ser cobrados. Tem que melhorar o desempenho nas finalizações. Isso é um problema insuportável para o torcedor do Flamengo, porque há muito tempo que faz isso. Ah, que cansou, não sei o que, tudo isso a gente entende. No jogo passado, lá do Tátira, falamos sobre isso aqui na sexta-feira, ok, a gente compreende, mas no jogo de ontem, não dá, cara, não dá para ser assim. É um negócio que deixa o torcedor louco, porque domina, não está correndo risco, chega em condições de marcar, frente a frente com o goleiro, erram. Tem chance de chutar, não chuta. Toca para o lado, procura uma. Sabe? É impressionante. E a gente fala isso há quanto tempo? Não só nós, muita gente fala, porque é uma coisa até tão evidente que todo mundo reclama, todo mundo fala, critica, né? Não dá. Quase o Flamengo perde 2 pontos ontem. Esse aí, o Vitória se empolgou, né? Aí deu aquele espaço ali. Se o Vitória fala, pô, 1-1 caiu do céu, a gente não estava nem chutando contra o gol dos caras e empatamos o jogo. Vamos fechar aqui. Aí saiu para o jogo achando que poderia ganhar. O Flamengo fez aquela jogada pela esquerda ali, com muito espaço ali, o Luiz Araújo cruzou. E aí o Bruno Henrique falhou a defesa, que não interceptou o cruzamento, e foi lá e conferiu e fez o gol. Mas foi uma situação assim, de um risco totalmente necessário. Sabe? Ontem eu achei muito grave isso. Porque era um jogo para ganhar com facilidade. O Flamengo foi muito melhor, mas não é possível que o time não tenha. Assim, esses caras têm que se cobrar mais. Sabe? Discutir entre eles, aí treina, discute, busca uma saída, procura entender o que está acontecendo, mas não tem condição. Não tem condição. É bizarro. É bizarro. E gol, assim, aqueles golaços de fora da área, é quase impossível. Só o Luiz Araújo que dá aquele chute de longe e o Juninho tentou ontem. Os caras não chutam, cara. Não chutam. É um negócio seríssimo isso aí. O próprio Cebolinha, que alguns anos atrás arriscava bem mais também, né? Parece que não arrisca. Mauro, tem muita gente que eu vejo às vezes questionando a atuação do Flamengo. Eu concordo muito com você. Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo ontem. E eu não sei se pode passar a impressão do Flamengo às vezes não estar fazendo um bom jogo, às vezes por conta das chances desperdiçadas. Mas eu estava pensando aqui, né? O Flamengo, se você pegar em comparação com alguns anos atrás, o Flamengo, quando não tinha atuações... Acho que as pessoas confundem dar espetáculo com jogar bem. O Flamengo, às vezes, passava os sufocos. Eu acho que uma coisa que diminuiu bastante agora com o Felipe Luiz nos últimos jogos é oportunidade para os adversários, né? O Flamengo, às vezes, produz muito, mas desperdiça oportunidades, ou às vezes nem produz tanto assim, né? Como, por exemplo, contra o Tátira, mas mesmo assim perdeu gols. Só que tem esse outro lado também, né, Mauro? Você vê o Flamengo sofrendo pouco. Você pega poucos lances de perigo contra o Flamengo, né? Não sei se você tem essa impressão também. Não, o time não tem sofrido tanto assim. Tem tido controle e consegue manter o adversário, como foi ontem, longe do seu gol. A grande questão são os gols desperdiçados. E uma outra coisa que está acontecendo muito aí na culpa do Flamengo é a questão da arbitragem brasileira. Não sei de que maneira isso pode ser questionado, que é o seguinte: ontem, claramente, como o Flamengo faz a pressão muito forte
para recuperar a bola assim que ele perde a posse. Ontem, o que estava acontecendo? Sempre que o Flamengo pressionava e o jogador do Vitória ficava cercado, eu percebia que ia perder a posse, eles faziam, eles caíam. O cara deixava alguém encostar e se ajoelhava no chão, caía. E o árbitro, fraquíssimo, né, como praticamente todos eles são, ele fazia o quê? Ele dava falta. Ele dava falta, então o Flamengo pressionava, tinha a possibilidade ali de recuperar a bola, mas o jogo é parado por conta de faltas que não eram faltas. Eram disputas normais de jogo. Então esse é o problema, porque esse estilo de jogo do Flamengo está enfrentando, que é essa incapacidade dos árbitros de entender que não é jogada faltosa. Jogada normal. Jogadas normais são tratadas como falta. E isso é muito complicado. Muito complicado. A gente conta já já. Mas antes, galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande, ó, crescendo. Rumo aos 400 mil inscritos ainda em 2025. Com a ajuda de vocês, com certeza a gente vai chegar a essa marca tão importante. Antes de falar dessas informações que eu comentei na introdução, galera, eu preciso dar minha opinião aqui, que eu já dei no SBT, sobre a proibição, não da CBF, mas é uma orientação da FIFA e tal, mas a CBF divulgou isso, emitiu isso justamente no dia que saiu uma matéria muito boa da revista Piauí, contando vários bastidores absurdos envolvendo a CBF. A minha opinião é o seguinte: eu acho uma presepada o jogador subir em cima da bola, acho uma presepada, mas eu sou totalmente contra a proibição. O que eu quero dizer? Eu não faria, mas se o jogador faz e dessa forma ele tenta, entre aspas, entrar na mente do adversário, irritar o adversário e, consequentemente, tentar a expulsão do adversário, beleza, é mérito dele se ele conseguir fazer isso, desde que, quando ocorra ao contrário, quando acontecer com ele, ele também aceite. Eu não sou a favor da proibição, eu acho uma presepada, não acho um recurso, é totalmente diferente de um lençol, de uma caneta, que em muitos lugares é o ovinho, que é a bola debaixo das pernas, ou o chapéu, que é em cima da pessoa, a lambreta, isso eu acho recurso. Dar de letra, igual o Wesley deu recentemente aí num jogo contra o Vasco, isso eu acho recurso. Subir na bola, eu acho uma presepada, mas eu sou totalmente contra a proibição. Você não pode proibir o jogador de fazer isso. Daqui a pouco vão proibir o jogador de comemorar. Por exemplo, tirar a camisa na hora da comemoração. Eu não acho que ele deveria levar cartão amarelo. Eu acho um erro da parte do jogador, porque de certa forma ele esconde o patrocinador que está ali, que investe alto para poder ter a marca exibida no melhor momento de um jogo, que é a comemoração de um gol. Aí eu acho que o clube poderia puni-lo, até porque várias empresas colocam em contrato uma cláusula dizendo que se o jogador tirar, a empresa pode multar, enfim, tem isso também. Então, de fato, gente, está ficando chato demais, né? A CBF deveria se preocupar com outras coisas. Exemplo, a arbitragem horrível do futebol brasileiro. O que aconteceu na segunda rodada foi, nossa, assustador. Aquele pênalti que deram para o Palmeiras, a expulsão do jogador do Cruzeiro contra o Internacional, a não expulsão do Leão no jogo do Atlético Mineiro. Tem várias coisas para serem debatidas, bem mais importantes do que atleta subir na bola ou não. Alô, CBF, vamos acordar, hein? Vamos lá, galera. Falar do Matheus Gonçalves aqui, muita gente me perguntando por que ele não está sendo mais utilizado, se é a opção técnica, se aconteceu alguma coisa nos bastidores, e eu fui apurar porque uma pessoa me perguntou isso, e a informação que eu tenho é que opção técnica. Matheus Gonçalves não está sendo utilizado pelo Felipe Luiz por uma opção do treinador. Contra o Vitória não entrou em campo, contra o Deportivo Táchira não entrou em campo, contra o Internacional entrou e ficou 1 minuto, entrou aos 89 minutos do segundo tempo, contra o Fluminense não entrou em campo, contra o Fluminense novamente no primeiro jogo, ficou 10 minutos, entrou ali nos minutos finais. Então ele está sendo muito pouco utilizado pelo técnico Felipe Luiz, e como essa pessoa me perguntou se tinha acontecido algo, se tinha algo, enfim, poderia ter sido o comportamento do jogador, qualquer coisa desse tipo, não, é uma opção técnica do Felipe Luiz. Agora vamos falar do Lohan, galera. O Lohan ele tem se destacado no Sub-20, depois
de quase ser vendido pelo Flamengo ao CSKA. O jogador chegou aí ao aeroporto, não viajou na ocasião por conta de um imbróglio envolvendo os clubes, empresários, quase foi para o Fortaleza por empréstimo, não foi porque em cima da hora os empresários não toparam, porque receberam uma proposta do Red Bull Bragantino. Desde então o Lohan desceu para o Sub-20. E aí o José Boto deu uma entrevista aqui ao canal Vene Casagrande dizendo que ia tentar resgatar o atleta e o ser humano Lohan. E esse trabalho está sendo feito. E está sendo comandado por Nuno Campos, treinador do Sub-20, técnico português que assumiu recentemente essa responsabilidade. E como esse trabalho está sendo feito? Através de conversas em particulares com o jogador, obviamente uma exigência máxima em cima dele de comportamento, parte tática ele está evoluindo bastante. O Nuno Campos está ensinando ele a parte tática, algo que no entendimento do José Boto e do próprio Nuno Campos ele não teve, porque acabou pulando etapas por ser um jogador de nível técnico alto, e aí pulou etapas até chegar ao profissional. Então esse trabalho está sendo feito com ele. Ou seja, digamos assim que você é um estudante e você está tendo uma aula particular. Lembra disso? O que eu acho vergonhoso, eu tenho até vergonha de falar isso, mas a minha mãe tinha necessidade de pagar aula particular para eu aprender algo que eu deveria ter aprendido na escola. É assustador isso, né? Pois é. Não repita isso, tá? Estude na escola para sua mãe, seu pai, ou ninguém precisar pagar aula particular para você pós-escola. Assustador um negócio desse. Mas é basicamente isso que está acontecendo com o Lohan. Ele tá tendo um reforço escolar para ele poder evoluir a parte tática, porque a parte técnica dele já é muito acima dos demais, tanto é que no Sub-20 ele se destaca fácil, mas eles querem fazer o jogador evoluir esse entendimento de jogo e também a intensidade dele. O Lohan, estão trabalhando isso com ele no Sub-20, a intensidade. O tempo todo está intenso durante os jogos, algo que faltava nos jogos do time profissional. A gente percebia isso com uma certa facilidade. E tem também um trabalho com a psicologia do clube, a psicologia faz um trabalho com ele, até para entender como que é o estilo de vida dele fora do clube, como que é o comportamento com os amigos, como que é a vida dele. Isso faz parte, tá certo. Eu acho que o clube está extremamente certo, até porque dessa maneira, com certeza, essa joia vai voltar a ficar valorizada, não só dentro do Flamengo, mas também para o mercado. Então, é dessa maneira que o trabalho está sendo feito. Estão reeducando o Lohan, digamos assim, e o Lohan ele comprou a ideia, está se dedicando bastante. Todo mundo está falando isso dentro do Ninho do Urubu. Bacana demais. Tomara que dê certo e o Lohan se torne, digamos, um reforço caseiro para o técnico Felipe Luiz em um futuro próximo, talvez ainda em 2025. Para finalizar nosso vídeo, galera, vamos lá. Ontem trouxemos a informação da liminar liberando o jogo Vasco e Flamengo em São Januário. O Flamengo ficou assustado com essa situação, assustado entre aspas, ficou surpreso e ligou uma pessoa do Flamengo, tá bom, vou falar o nome, o BAP, presidente do Flamengo, ligou, entrou em contato com o CEO do Vasco da Gama para entender, vem cá, que isso? E o nosso acordo aqui para jogar no Maracanã, como é que vai ser, como é que vocês vão proceder em relação a isso aí? E aí, a resposta que o Vasco deu ao Flamengo foi, não, a gente segue com o acordo para jogar no Maracanã, o acordo está mantido, a gente vai jogar no Maracanã, eles entraram no acordo lá, questão de divisão de camarote, ganho de receita do Vasco da Gama, para o Vasco se sentir como mandante de fato, até no ganho das receitas ali. Então, existe esse acordo já. E aí, o Flamengo recebeu a resposta que o Vasco vai manter esse acordo e não vai querer levar essa história de São Januário adiante, mesmo com a liminar. Inclusive, ontem, isso mesmo, pessoas do Flamengo, junto com pessoas responsáveis, foram ao Maracanãzinho fazer a fiscalização ali, a vistoria do Maracanãzinho, porque o Flamengo vai promover rodada dupla no Maracanãzinho com jogos de basquete e a partida contra o Vasco pelo futebol. O torcedor do Flamengo, portanto, poderá acompanhar o time na Champions League das Américas no basquete e também ao clássico contra o Vasco da Gama no mesmo dia. Eles em breve vão anunciar os horários, mas obviamente o jogo de basquete vai ser antes, tá?
E a informação que eu tenho é que a final vai ser 9 horas da noite, ou seja, o jogo contra o Flamengo pelo futebol no Maracanã 6h30, acaba ali por volta de 8h30, e os torcedores poderão partir para o Maracanãzinho para assistir a final, claro, se o Flamengo estiver nessa final da Champions League das Américas no basquete. Gostou, galera? Felipe Melo enaltece titular sem muito status no Flamengo e manda a real. Eu sou muito fã. Durante participação no programa Fechamento Sport TV, o novo comentarista do Grupo Globo destacou a qualidade do sistema defensivo do mais querido, que conta ainda com outros grandes nomes da posição. Além de Léo Pereira, a equipe conta com Léo Ortiz e Danilo como os principais nomes da equipe carioca, onde o ex-jogador elogiou o adversário dos tempos de Flax-Flu. Eu sou muito fã também do Léo Pereira. Acho que o Léo Pereira tem uma qualidade técnica muito acima da média. Na sequência, o comentarista ainda analisou os defensores que o rubro-negro e a facilidade de montar diversos esquemas táticos, já que a qualidade do elenco acaba sobressaindo e se destacando. Você tendo esse tipo de jogador na zaga, você pode brincar de montar o time taticamente dentro de campo, com 3 zagueiros podendo ser um deles pela frente dos outros 2. Realmente, essa riqueza do Flamengo tem feito a diferença de fato. Rizek ainda concordou com o ex-jogador, apontando a defesa como o diferencial da equipe. Eu acho que a diferença maior do Flamengo para os outros times é na defesa. Tem muito jogador bom na parte ofensiva, mas outros times também têm jogadores bons na frente. Agora, na defesa, a diferença está muito grande. E você, torcedor rubro-negro, o que achou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.